Olá! Bem-vindos ao The Foundry, trazido até vocês pela Ford College. Hoje a gente vai mergulhar fundo na engenharia por trás de implantações de software que, olha só, conseguem evoluir sozinhas. Lembra do nosso material anterior, onde falamos sobre o alinhamento de tarefas e monitoramento? Lá a gente montou uma estrutura passiva. Basicamente fomos lá e ligamos as luzes do painel de controle. Mas e agora? Bem, agora é hora de pegar todo esse monitoramento passivo e transformar em algo vivo. Nós vamos criar mecanismos ativos de melhoria contínua. É como projetar engrenagens que forçam os sistemas e também as equipes a melhorarem o tempo todo, de um jeito totalmente sistemático. Para entender de cara qual é o nosso desafio, imagina só um cenário que, infelizmente, é super familiar na rotina de desenvolvimento. A pergunta é simples: o que acontece quando o alarme soa? Sabe, é muito comum ter equipes inteiras de engenharia gastando horas olhando para um painel cheio de luzes vermelhas piscando ou gráficos de telemetria oscilando loucamente. Mas pensa comigo, se não tiver uma conexão mecânica clara e definida ligando esse alarme a um operador que saiba exatamente o que fazer, para que serve esse alarme? Ele não faz absolutamente nada, ele só fica lá, gritando para o vazio. Isso é exaustivo, gera uma ansiedade enorme e a gente vai consertar isso hoje. Então, como é que a gente para de gritar para o vazio? Pensa no nosso estudo de hoje como um passo a passo para montar uma planta de engenharia. A gente vai passar por 1. O problema do monitoramento passivo. 2. A anatomia do ciclo. 3. O passo a passo do projeto. 4. Ações e critérios mensuráveis. 5. Validando o novo sistema. E, por fim, evolução e próximos passos. Nossa missão é desenhar um sistema prático, onde cada sinal que entra gira engrenagens reais, automatizando as melhorias na rede Solana. Vamos lá, seção 1. O problema do monitoramento passivo, da observação para a ação. A primeira coisa é entender a diferença enorme entre só ficar olhando um problema acontecer e, de fato, agir sobre ele. Só ligar os painéis cria o que chamamos de observabilidade. Ver o sistema rodando é ótimo, claro, mas só enxergar o erro não significa que o sistema está ficando mais inteligente. De um lado, a gente tem aquele mundo caótico das correções ad hoc. É aquela rotina estressante de viver apagando incêndio, sabe? O alarme toca, alguém acorda de madrugada, faz uma gambiarra temporária e segue a vida até o próximo desastre. Do outro lado, temos as melhorias agendadas. Aí sim, estamos falando de engenharia de verdade. O alerta não gera pânico, ele gera uma análise metódica e uma melhoria planejada para o próximo ciclo. É sair do caos e entrar na previsibilidade. Isso nos leva à seção 2, a anatomia do ciclo. Vamos entender como fechar esse circuito. Como a gente realmente fecha esse ciclo e garante que a informação não se perca no caminho? O segredo de um bom ciclo de feedback é a simplicidade. Ele tem 4 componentes básicos. Primeiro, o sinal, que é o nosso gatilho. Segundo, o proprietário, que é quem vai assumir a responsabilidade. Terceiro, a cadência, que dita a frequência de avaliação. E por último, as ações, que são exatamente o que precisa ser feito para mitigar o problema. E aqui vai uma regra de ouro sobre os proprietários. Precisam ser funções ou cargos super específicos, tipo engenheiro de releases ou engenheiro de infraestrutura. Nunca, em hipótese alguma, jogue a culpa numa equipe genérica. Na engenharia de software, quando uma coisa é responsabilidade de todo mundo, adivinha, ela acaba não sendo responsabilidade de ninguém. O que puxa um conceito indispensável, a tal da cadência. Basicamente é o intervalo de medição, e ele tem que bater perfeitamente com a volatilidade daquele sinal. Por exemplo, se a gente tem uma telemetria super rápida avisando de um gargalo na infraestrutura dos validadores na Solana, não dá para esperar. Essa urgência pede uma resposta minuto a minuto. Agora, se for um probleminha de atrito na interface de uma carteira Web3, não tem por que estragar o final de semana da equipe, certo? Esse tipo de coisa a gente avalia e resolve tranquilamente num ciclo semanal. Agora a gente chega na seção 3. O passo a passo do projeto. É a hora de montar a nossa engrenagem. Lá nos programas da Ford College, a gente bate muito nessa tecla. Processos estruturados são a única saída para tirar as equipes do caos. Então, aqui vão os 4 passos para desenhar o nosso plano de feedback. 1. Inventariar cada um dos sinais. 2. Classificar o tipo do problema. 3. Atribuir a propriedade de forma bem clara. E 4. Definir as ações. Esses passos são literalmente o antídoto para aquela dor de cabeça clássica que faz todo mundo arrancar os cabelos, a famosa frase, ué, mas eu achei que a outra equipe que ia consertar isso? Se a gente não carimbar o nome do responsável no passo 3, a solução no passo 4 simplesmente não vai acontecer. Seção 4. Ações e critérios mensuráveis. Esse é o coração da nossa planta arquitetônica. Foco total aqui, porque se a gente pular essa parte, o sistema volta a ser passivo. O objetivo é pegar aquele aviso na tela e transformar em uma ação real. A grande joia dessa estrutura é criar uma tabela de mapeamento.
Olha como cada sinal ganha um endereço e um destino fixo. Deu falha no smoke test. De onde vem o sinal? Da pipeline de integração. Frequência. Toda vez que tem implantação nova. Quem assume a bronca? O engenheiro de releases. E o que acontece na hora? Bloqueia a implantação e abre um ticket. Simples assim. Ou na linha de baixo. Pico de latência no RPC. A telemetria avisa a cada 15 minutos, o engenheiro de infra entra em ação e escala mais nós. Sem pânico, sem debate no meio da crise. Tudo já foi projetado na tabela antes do problema estourar. E tem um detalhe muito legal nesse tudo: o simples fato de você classificar o sinal já dita a agressividade da sua resposta. Por exemplo, coisas classificadas como correções, tipo testes que falham, pedem que as máquinas parem tudo e bloqueiem a subida do código. Já numa linha de desempenho, pedem soluções mais flexíveis, como escalar servidores. E problemas de impacto ao usuário, esses geralmente viram tarefas de produto para a próxima versão. A resposta fica completamente previsível. Ninguém precisa ficar adivinhando o que fazer na hora do sufoco. Seguindo em frente, seção 5. Validando o novo sistema. Vamos fazer um teste de estresse da nossa arquitetura. Gente, seria um erro grotesco montar isso tudo e esperar o sistema falhar de verdade com usuários reais na rede blockchain só para ver se o alarme funciona. A gente precisa testar isso antes. Então a recomendação é rodar cenários simulados na prática. Joga uma falha falsa lá na pipeline e vê o que acontece. O engenheiro responsável recebeu o alerta certinho? O ticket foi criado sozinho? Os critérios para reverter a implantação fazem sentido no mundo real ou estão muito vagos? Se rolar qualquer tropeço nesse teste, é a hora perfeita de voltar na nossa tabela e apertar os parafusos. E essa prática de testar tudo nos leva a uma regra máxima do nosso material. 3 ciclos bem especificados superam 10 vagos. É infinitamente melhor focar na qualidade e na clareza do que na quantidade. Não adianta nada criar 30 alarmes mapeando cada micro-respiro da aplicação se ninguém sabe exatamente qual botão apertar quando um deles dispara. É a objetividade que traz a segurança de verdade para a operação. E, finalmente, a nossa seção 6. Evolução e próximos passos. O conceito de documento vivo. A engenharia real não acaba quando a gente salva um arquivo PDF numa pasta qualquer, não é mesmo? A gente tem algumas tarefas práticas a partir de agora. Primeiro, façam uma revisão com o restante da equipe para garantir que o plano não tem furos. Depois, coloquem essa versão num repositório central onde todo mundo possa achar fácil. E o mais importante, tratem esse mapa como um documento vivo. Assim que o incidente for resolvido no futuro, marca uma retrospectiva rápida de 5 minutos. Aquele dono que a gente definiu fez sentido na hora H? A frequência de medição precisa ser ajustada? É revisando esses pontos sempre que a gente atinge aquela melhoria contínua genuína. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para a próxima vez que olharmos para um painel cheio de gráficos. O seu monitoramento é só uma testemunha passiva que fica assistindo as métricas passarem? Ou ele é uma máquina calibrada que faz o sistema evoluir ativamente com cada comportamento da rede? Lembrem-se, melhoria contínua não é acidente, ela é projeto, é engenharia pura. Foi excelente construir essa base com vocês. E não esqueçam, para continuar expandindo esse conhecimento e descobrir um universo imenso de conteúdos sobre Web3 e implantações em redes descentralizadas, deem um pulo no site forge.college. Organizem seus sistemas, continuem buscando excelência e até o nosso próximo encontro.